Olá a todos, aqui são os alunos Erislake e Danilo. Nós somos alunos do curso de licenciatura plena em informática da Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Aberta do Brasil, Polo Limoeiro do Norte. Nós estamos cursando a disciplina Técnicas da Informação e Comunicação aplicada à educação e nos foi proposto um trabalho acerca das tecnologias de informação no que diz respeito a dois temas, o tema som e o tema texto. Esses recursos que podem muito bem serem aplicados à educação no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades docentes do professor no processo de ensino-aprendizagem. Todos nós sabemos que a educação e o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação na produção do conhecimento ocorre atualmente com a integração de diferentes mídias que alia os recursos no processo ensino-aprendizagem, dos quais nós abordamos neste trabalho o recurso som e o recurso texto. Temos então dois grandes recursos, como já citamos, o som e o texto. Recursos estes que ampliam consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem, este que se dá em uma via de mão dupla. É aluno, professor, professor, aluno, aonde a utilização por parte do professor no que diz respeito a estes recursos tecnológicos no espaço educativo, é bem verdade que ainda está aquém do ideal. Haja vista a necessidade de se promover uma prática educativa que alie as novas tecnologias ao processo de ensino e de aprendizagem de modo a promover melhorias da aquisição de saberes pelos alunos, denotando novas formas de ensinar e de aprender mediadas pelas novas tecnologias. E nós temos então a abordagem inicial acerca do tema som. Este recurso que é um recurso interessante no que diz respeito à grande possibilidade de uso na escola, podendo ser usado na forma de músicas, entrevistas, em programas de áudio, gravação de aulas, trabalhos em grupo apresentados em áudio, citando até a possibilidade de serem explorados as redes sociais, uma que está em evidência e muito utilizada, o WhatsApp, na troca de informação, experiência e saber. Pois mesmo na era do audiovisual, com o cinema, a televisão, o DVD e o YouTube, os canais de comunicação que usam apenas o áudio não ficaram obsoletos. Editar som é muito mais simples do que editar vídeo. Deste modo, nós podemos dizer que a produção é muito mais fácil e barata, e o resultado obtido tem algo de mágico que continua a encantar os ouvintes e todos os seus usuários. E por que não também citar a sua grande utilização em diversos projetos de uso do rádio na educação, como é o caso da Rádio Escola, que possui como objetivo capacitar alunos, professores, aqueles que estarão envolvidos no projeto, e membros da comunidade escolar
como todo para que explorem as possibilidades de utilização das tecnologias e linguagens das mídias, iniciando com o rádio, através da utilização do recurso som como um instrumento de promoção da cidadania e da melhoria. No caso, com o sujeito principal, o aluno, onde os professores podem pedir aos alunos que façam trabalhos extra-classe, como a gravação de entrevistas, a simulação de programas de rádio com temas específicos ou mesmo uma gravação musical, para que o resultado do produto final tenha qualidade e atinja os objetivos esperados. E aí, esses objetivos esperados, a fim de que que eles atendam àquilo proposto pelo professor, é necessário que haja um planejamento, uma atividade, uma programação, um passo a passo, para que a produção possa ser bem avaliada, através dos materiais coletados e a escolha das informações a trabalhar pelos alunos. De fato, nós percebemos e chegamos à conclusão que esse recurso som, ele de maneira alguma está ultrapassado e com certeza ainda tem muito a contribuir para a educação como tecnologia da informação na execução das atividades docentes de todo e qualquer profissional da educação. Texto. O texto é a linguagem verbal realizado através da escrita ou da oralidade, de modo sequenciado, com palavras ou frases que façam sentido, que tenham como objetivo permitir a comunicação entre o sujeito que constrói a informação e o sujeito a quem é destinado essa mensagem, de tamanho diversificado. Assim, o texto pode ser uma palavra, uma frase ou um grupo maior de enunciados, respeitando um contexto significativo para existir e tendo um conhecimento de mundo entre os envolvidos. Em um exemplo prático, por exemplo, num hospital, quando encontramos pelos corredores placas com a palavra silêncio, compreendemos ao ler a placa o que os responsáveis pelo local desejam, ou seja, evitar barulho naquele ambiente. Nessa situação, a palavra silêncio está dentro de um contexto significativo, onde os sujeitos interagem, portanto, é entendido como uma forma de um texto. Entretanto, ao encontrar a palavra xícara isolada numa placa, o leitor não entenderá a mensagem, porque na circunstância que se encontra não dará para saber o real significado. Vamos conhecer agora algumas características do texto. Os textos, para serem compreendidos, necessitam ter alguns critérios como contexto, quando, como, por que e para quem acontecem as formas comunicativas. Conhecimento de mundo ou intertextualidade. Ao longo da vida, os indivíduos adquirem saberes informalmente por meio das experiências pessoais e de convívio em sociedade, fatores que auxiliam na construção do sentido do texto. Ser coeso. Conexão interna entre as várias partes de um texto. Ter coerência. Sua estruturação não pode se contradizer entre si. Vamos ver agora alguns tipos de textos e suas organizações. O narrativo anuncia fatos que envolvem ações de personagens encadeadas no tempo, predominando os verbos de ação. Descritivos apresenta características do sujeito e do objeto, trabalhando de maneira minuciosa dentro de uma organização espacial. Dissertativos e argumentativos apresenta um encadeamento de ideias no intuito de defender uma opinião e convencer o interlocutor. Instrutivos ou injutivo explica a realização de algo ensinado, sua metodologia e processo, emprega verbos no imperativo. Vamos ver alguns gêneros de textos que se dividem em textos científicos. São divulgações científicas publicadas em periódicos científicos.
em revistas, em livros didáticos, em dicionários e enciclopédias. Textos de correspondência. Pertence ao grupo dos bilhetes, carta, cartão postal, e-mail e telegrama. Temos também os textos instrucionais. Se enquadra nessa tipologia bulas, folhetos explicativos, guias de cidades, instruções de prova, manuais de instruções, receitas de cozinha, regras de jogo e etc. Temos também texto jornalístico, anúncios, cartas editorial, entrevista, notícia e reportagens. Textos literários, conto, crônica, fábula, novela, peça teatral, poema, romance. Textos literários com o uso de linguagem visual e verbal podem ser charge, cartoon, histórias em quadrinhos e tirinhas, e etc. Temos também o texto publicitário. Tem por finalidade conquistar o leitor ou convencer a consumir algo. A fusão entre o texto e o som. O texto, ao representar um objeto concreto ou abstrato, utilizando o som, reforça o conteúdo da mensagem e permite uma melhor compreensão da mesma, combinando a verbalidade e a sonoridade, transmitindo com maior intensidade a informação e sensibilizando. Sua junção provoca um estado de excitação, onde o sujeito guarda na memória sua simbologia, associando o som ao texto sempre que é estimulado em outras situações. Nesse segmento, o rádio é um exemplo muito expressivo, pois envolve o som dentro de uma perspectiva textual e suas múltiplas manifestações como ruído, voz, canto e a mídia sonora. É importante destacar que nem todo som é necessariamente verbal. Isto é, usando palavras, existem os sons vocais não verbais, como solfejos, os sons em forma de notas musicais, sons da natureza, gritos ou imitações de animais e pássaros e etc. Uma das formas mais comuns de reunirmos sons e texto é cantando, onde se emite sons musicais harmoniosos vocalmente. A outra maneira é por meio da fala, onde a entonação da voz transmite o ambiente do qual está no texto verbal com o que vai ser lido, havendo uma ligação entre o que é falado e como é falado. Por exemplo, uma nota de falecimento tenderá a pedir uma voz mais grave e pausada, enquanto uma piada permite uma variação de vozes e imitações. Assim, existe um som de voz para diferentes modos e para diferentes intenções comunicativas, como informar, entreter, conversar, dentre outras. A forma como se trabalha o som e o texto dependerá do grau de entendimento da mensagem. Assim, a fala por meio da leitura ou memorizada para a dramatização deve fluir de modo espontâneo, evitando a mecanização da mensagem. Então, para concluirmos nosso trabalho, diante do que foi discutido, trabalhar com o som acrescido do texto, numa perspectiva pedagógica dentro do espaço escolar, é um instrumento que facilita a comunicação da informação, visando colaborar na produção do conhecimento, mobilizando os alunos a desenvolver uma visão crítica dos recursos midiáticos. Então, desde já, gostaria de agradecer a todos, agradecer especialmente ao meu parceiro, colega Eris Lake, que desenvolveu junto a mim esse trabalho, e que esse tema em questão possa ter sido esclarecido de uma forma bem ampla. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau.